Deus nos trouxe aqui hoje para passarmos uma mensagem muito importante na vida daqueles que creem. Nós vamos fazer 7 quintas-feiras, e nessas 7 quintas-feiras nós queremos marcar o poder de Deus na nossa vida, começando agora um propósito de que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, Ele vai nos compensar, Ele vai abrir o seu coração, porque eu quero que todos saibam que nós somos a menina dos olhos de Deus, amém? Esse é o tema da nossa palavra. Eu quero convidar vocês todos para estarem aqui conosco 7 quintas-feiras, começando hoje um pedido que vocês vão fazer no final, um pedido que vocês vão deixar escrito no coração de Deus, pedido isso que Deus vai fazer, tenho certeza absoluta, Ele vai fazer, porque Ele é fiel, Ele não corre, Ele está presente sempre. Começamos hoje então as 7 quintas-feiras, mas antes de começar, eu tenho um princípio de que nós temos de invocar primeiro o Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai no restaurante, para a gente se alimentar, a gente senta à mesa, como vocês vieram aqui, no restaurante de Deus, sentaram-se à mesa, e lembre-se que a gente dá um sinal para o maître, né? Dá um sinal para o maître vir, para anotar o nosso pedido, para nos mostrar o menu, para nos dizer o que aquele restaurante tem de nos oferecer, para nos ensinar como comer naquele restaurante. E agora é a hora de nós invocarmos o maître da nossa vida, o maître desse restaurante, que é o Espírito Santo de Deus. Quero que todos fiquem em pé, para nós invocarmos o Espírito Santo de Deus. É momento de suprema intimidade. Tudo que eu quero pregar para vocês é essa intimidade que nós temos de ter com Deus, a intimidade que nós temos de ter com Jesus, e principalmente a intimidade que nós temos de ter com o Espírito Santo de Deus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, invoquemos agora o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito de luz, Espírito de sabedoria, Espírito de paz, Espírito de toda observação possível nesse mundo, nós te pedimos, vem nos iluminar, Espírito Santo de Deus, vem trazer a todo esse povo a iluminação, para que eles ajam com sabedoria diante de Deus, para que eles ajam com sabedoria diante dos percalços dessa vida, para que todos nós aprendamos, porque o Espírito Santo está na nossa vida, para nos ensinar todas as coisas, para que nós aprendamos como é que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus agora, chegando em cada um de nós. Sinta o Espírito Santo, eu quero que vocês sintam o Espírito Santo que está sendo invocado. O calor do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo. Se vocês quiserem invocar, pode invocar alto, chame o Espírito Santo, não tenham vergonha não. Diz: Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero o Senhor comigo, entra no meu coração, faz de mim templo. Pode falar à vontade, abra a boca, diga, fale. O Espírito Santo quer ouvir a voz desta igreja, o Espírito Santo quer ouvir a necessidade que essa igreja tem da presença de Cristo. O maître veio e deu para nós o cardápio do dia de hoje. Agora, quem é que chega no restaurante e não vai lavar as mãos? Quem é que chega no restaurante e não vai se lavar, se limpar, para poder sentar à mesa, para poder participar da ceia? Então agora é o momento em que eu convido a todos, para nós nos lavarmos, para nós nos limparmos. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora, no teu nome. Vem cumprir a tua promessa, vem estar conosco, nós te pedimos no teu santo nome. Jesus fez uma promessa linda,
quando 2 ou mais pessoas aqui nessa terra estiverem reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Olha a promessa de Cristo. Então Cristo acaba de chegar aqui agora, quando nós dizemos que estamos reunidos. Aplaudam o Senhor Jesus, que chega, aplaudam o Senhor Jesus, que chega aqui agora para conversar conosco. O Senhor Jesus está aqui, ao lado de cada um de nós. Que maravilha, que coisa linda, coisa maravilhosa. E aproveitemos a presença de Jesus, para nós nos limparmos, gente, para nós nos lavarmos. E vamos agora, com humildade, com muita humildade, confessar cada um em segredo, cada um por si, em segredo, só a Jesus, os nossos pecados. Baixa a sua cabeça, fecha os olhos e confessa a Jesus os seus pecados. Diga a Jesus do teu erro, da tua falta, erro que cometeu por pensamento, por palavra, por obra, por omissão. Jesus conhece tudo, mas Ele quer a nossa humildade, Ele quer a nossa sinceridade, Ele quer que nós estejamos humildes diante dEle. E digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos pecados que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões, todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, nós te confessamos, Senhor Jesus. Entre em nosso coração, digam, entre em nosso coração, e vê se resta alguma coisa ainda que não te agrada. Arranca, Senhor Jesus, arranca, nós te pedimos, para que o nosso coração fique puro para ti, Senhor Jesus. Quando a gente confessa a Jesus, é preciso que a gente se arrependa do pecado, é preciso que a gente faça o firme propósito de não pecar mais. Então digam todos comigo: Senhor Jesus, nós estamos arrependidos dos pecados que fizemos, e nos propomos, Senhor Jesus, a nos esforçar para não pecarmos mais. E no momento em que a gente faz esse propósito, só nos resta agora, com todo o nosso coração, falar: Jesus, perdoa, Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nesse momento, olha que coisa mais linda. Respirem profundamente, para vocês sentirem o que é estar com o coração limpo, o que é estar com a alma limpa, o que não tem mais problemas. Satanás está bravo, está enfesado, está nervoso, está dizendo assim: o que esse povo está fazendo lá? Estão deixando o pecado, estão largando o pecado, mas o que é isto? Satanás não fica contente com isso, mas nós não estamos aqui para agradar Satanás, nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus. É com Ele que nós vamos, não é isso? É com Ele que nós vamos. Nesse momento, Jesus nos perdoou, e nós estamos com o coração completamente limpo. Agora eu quero que todos digam comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida, e nós te confessamos aqui nesta terra, porque cremos que Tu és o nosso Senhor, és o nosso Salvador, és o, eu quero bem alto agora, és o Filho de Deus vivo. Eu falei bem alto. Todos de novo: és o Filho de Deus vivo. Aplauda o Senhor Jesus agora. Agora, quando a gente diz que Jesus é o Filho de Deus vivo, acontece uma coisa na nossa vida que é surpreendente. Eu quero que cada um agora cumprimente o seu vizinho, dizendo assim: parabéns, você agora é filho de Deus. Cumprimente o seu vizinho e diga: você, parabéns, você agora é filho de Deus. O evangelista João diz assim, no capítulo 1 do seu evangelho: aquele que declarar o Senhor Jesus como Filho de Deus, ele também se torna filho de Deus, isto é, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Digam amém, amém. Digam glória a Deus, amém. E aplaudam o Senhor Jesus de novo.
Agora, preste atenção. Estamos limpos, não é isso? Confessamos o Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus, agora é a hora do banquete. E vamos então começar a nossa palavra hoje. Abram na Bíblia, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Olha o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para aquele que crê. Pulemos algumas páginas e vamos no livro da primeira epístola aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios. Ainda no capítulo 1, vamos ver no capítulo 1, o que diz Paulo, no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos sentar, meus irmãos. Dois textos pequenos, em que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Depois ele diz que Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Aí está o segredo do verdadeiro cristianismo. Porque, preste bem atenção, a nossa nação, ela vem de um ensino totalmente errado, do que é o cristianismo. Um ensino que vem através dos tempos, degringolando, e nós somos todos piedosos. Esse é o grande problema. Todos somos cheios de piedade, todos gostamos de ir à igreja, todos acreditamos no poder da igreja, todos acreditamos na reunião da igreja, mas o que falta para o cristianismo é acreditar no poder de Deus na vida de cada um de nós. É por isso que muitas vezes nós encontramos crentes evangélicos, pessoas que se dizem de Deus, e que não têm uma vida que seja exemplar, não tem uma vida que demonstre Cristo na vida dele, não tem uma vida que prove que Cristo está ali, não tem uma vida que diga Cristo está ali, ele parece com Cristo, ele é diferente, ele está com Cristo no coração. Por quê? Porque nós não entendemos ainda que o Evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus na nossa vida, que o Evangelho de Jesus é a sabedoria de Deus na nossa vida. Só quando nós tivermos essa noção de que o Evangelho de Deus é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, nós vamos modificar a nossa vida. Nós vivemos uma vida assim, porque quase todos nós somos herança da Igreja Católica. E a Igreja Católica não é a igreja cristã. A Igreja Católica não é a igreja cristã. Ela é a igreja de todos os santos que vocês podem imaginar. Andem pelo mundo e achem uma só igreja católica que seja igreja de Cristo. É a igreja de Santo Antônio, de Santa Maria, de Santa Genoveva, de Santa Gertrudes, de São Benedito, São Paulo, São Pedro, São Joaquim, Santana, São não sei o que, São não sei o que, não sei o que, e vocês não vão encontrar nenhuma igreja de Cristo. Vocês vão encontrar milhares de igrejas, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora da Garganta, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora não sei das quantas, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora do Bom Parto. E está cheio de homem que vai na igreja da Nossa Senhora do Bom Parto, não sei o que ele vai fazer lá, mas vai, porque aprendeu aí, né? Então vocês vejam, vocês querem saber qual é a igreja de Nossa Senhora do Bom Parto? É a igreja de Nossa Senhora do Ó. Será que mulher na hora de dar o parto ela fala ó?
Porque a igreja de Nossa Senhora do Parto é Nossa Senhora do Ó. Mas a igreja católica, ela ensinou para o povo brasileiro, ensinou para todo mundo, que a igreja não é de Cristo. Tanto é, que ela diz que a barca da igreja católica que está afundando, é a barca de Pedro, não é a barca de Cristo. Tanto é que ela diz que o cabeça da igreja é o Papa, o cabeça da igreja é Pedro. Então não é a igreja cristã, porque ela tira a base, a pedra fundamental da igreja, que é Cristo, e coloca Pedro. E tira a cabeça da igreja, que é Cristo, e coloca Pedro. Agora, nós os evangélicos, somos cristãos, por quê? Porque nós cremos que a base da nossa igreja é Cristo, que o cabeça da nossa igreja é Cristo. É assim que nós vivemos. Agora eu quero participar para vocês uma mudança de atitude que nós os evangélicos temos de ter daqui para frente. Eu estou cansado de ver católico botando o dedo no meu nariz e dizendo assim: você, Francisco, se afastou da igreja verdadeira e foi protestar e foi fazer uma igreja de evangélico. Estou cansado de ouvir isso. E quero dizer aos meus irmãos que é justamente o contrário. A igreja de Cristo é esta que tem Cristo como fundamento, é esta que tem Cristo como cabeça, é esta que tem Cristo como ensinador de tudo, é esta que tem Cristo como Filho de Deus. Esta é a igreja verdadeira. Os católicos a igreja católica é que um dia saiu da igreja de Cristo e foi para a igreja de Santa Maria Maior, foi para a igreja de São Pedro, foi para a igreja de Santo Antônio, de São Joaquim, de Santana, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Ó, etc, etc. Eles é que saíram da igreja verdadeira. Então, quando vocês forem questionados, que vocês são protestantes, que vocês largaram a igreja verdadeira, não creiam nisso, é mentira. Nós, os evangélicos, é que continuamos na igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos, a igreja que tem por base fundamental a Bíblia, que nós pregamos em todos os nossos cultos. Nós é que somos a igreja de fato, a igreja verdadeira. Nós não saímos da igreja verdadeira. Eles, os católicos, a igreja católica, é que saiu da igreja verdadeira de Cristo e foi fazer a igrejinha deles, que o Papa acabou de dizer. Quem está seguindo isto, o Papa acabou de dizer que é uma igreja hipócrita, que é uma igreja desfigurada, e que é uma igreja que está na barca de Pedro e está afundando. Preste bem atenção. Apocalipse, no capítulo 18, diz que uma das coisas do fim do mundo vai ser o estouro da Babilônia, a destruição da Babilônia, a Babilônia dos demônios, que está assentada sobre 7 colinas. E qual é a cidade que está em 7 colinas? É a cidade de Roma, que se veste de escarlate. Qual é a cor dos cardeais? Qual é a cor do Papa? Qual é a cor dos bispos? Vermelho, escarlate. Esta igreja não vai resistir, ela vai estourar, porque diz a Bíblia no capítulo 18 de Apocalipse, porque é o templo dos demônios. Então, meus prezados irmãos que estão aqui nessa quinta-feira, enfrentando o trânsito, enfrentando toda sorte de dificuldade para escutar a palavra de Deus, nós é que somos a igreja verdadeira de Cristo, aquela que vem dos apóstolos e aquela que se baseia na Bíblia. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Quem assistiu os últimos pronunciamentos do Papa pode ter observado algumas coisas interessantes. Começou a crise dele dentro da Igreja Católica quando ele escreveu um livro que se chama A Vida de Cristo. E nesse livro, A Vida de Cristo, ele fez uma declaração que eu, como revolucionário, já vinha fazendo há algum tempo, e não encontrava eco na Igreja Católica, nem encontrava eco nos padres, e eu era repreendido
por muitos pastores evangélicos. E o que eu dizia? Eu dizia que a Igreja Católica é herética quando ela fala que Maria é mãe de Deus. Eu dizia que ela é herética, porque Deus não tem mãe. Porque no momento em que eu ponho uma mãe para Deus, eu tiro dele a eternidade, que é uma das características de Deus. Preste bem atenção até onde vai a heresia. No momento que eu digo Deus tem uma mãe, Deus tem um princípio, eu quebro o princípio fundamental de Deus, que é a eternidade, e desmonto Deus. E eu dizia mais ainda, eu dizia, preste atenção que eu vou falar, povo. Maria não é sequer mãe de Jesus. Ela não é mãe de Deus, porque Deus não pode ter mãe. E mais, ela não é também mãe de Jesus. Não dizem que São José é o pai adotivo de Jesus? Não é isso que dizem? Pois é. Não podemos dizer outra coisa de Maria. Maria é a mãe adotiva de Jesus. Isso sem tirar dela o mérito de ter uma santa mulher. Preste atenção. Uma santa mulher. Mas não tem o poder que o católico lhe dá. E nem é mãe de Jesus. E o Papa fez um livro. E no livro ele disse assim: Maria não tem nenhuma contribuição carnal para ser mãe de Jesus. O Papa escreveu isso no livro dele. Escreveu no livro dele, reconheceu que Maria não teve nenhuma participação carnal para ser mãe de Jesus. Ou seja, vamos trocar em miúdo. Jesus foi colocado no seio de Maria. Jesus foi colocado pronto no seio de Maria. Foi colocado prontinho lá, pelo Espírito Santo de Deus. Então não existe óvulo de Maria para fazer Jesus. Não existe cruzamento de Maria com quem quer que seja para formar Jesus. Jesus é produto do Espírito Santo colocado dentro de Maria. Foi a primeira hora que o Papa contrastou com a Igreja Católica. Livro dele, gente. Livro dele. E eu fiquei muito satisfeito, porque eu prego isso há muito tempo, e sou contestado por uma porção de gente, e o Papa da Igreja Católica diz: o pastor Francisco tem razão, realmente Maria não é mãe carnal de Jesus. Não é mãe carnal de Jesus. Aí vocês me perguntam, mas como isto? Se vocês entrarem na televisão, no canal rural, vocês vão ver que lá no canal rural tem muita reprodução através de animais que não têm linhagem, mas que portam dentro do seu seio embriões que são feitos fora do ventre daquele animal e não são filhos daquele animal. Quando nascer, são registrados em nome do pai e da mãe, cujo óvulo e cujo esperma foi cruzado lá fora. Assim foi Jesus. Jesus veio do Espírito Santo completo. Maria não precisou ter relação com ninguém, não precisou dar óvulo nenhum. Ela recebeu no seu seio Jesus pronto. Eu louvo Maria por isso, eu louvo Deus por isso, porque é uma mulher santa, que teve um privilégio que não foi qualquer outra mulher que recebeu, mas nem por isso é mãe de Jesus, e muito menos mãe de Deus. E o Papa reconheceu, começou a crise dele. Vocês perceberam que nessa despedida dele, todo Papa quando vai falar alguma coisa, ele diz assim: em nome de Jesus Cristo, e pela intercessão de todos os santos, de São Joaquim, São Manuel, São não sei o quê, e pela intercessão da Virgem Maria. Ele não falou nenhuma vez isso mais. Ele só falou no nome de Jesus. Sinal de quê? Sinal de que ele começou a abandonar a heresia da santidade. Começou a abandonar a heresia das milhares de Maria que estão para esse mundo. Maria maior, Maria menor, Maria das graças, Maria de Fátima, Maria do Conselho, Maria
do bom parto, Maria diz, Maria da boa morte, e por aí foi. Ele começou a abandonar isto. E há quem diga, que ele chegou num determinado momento, e disse assim: tudo o que eu pensei na Igreja Católica está errado. Está errado. Só faltou dizer: os evangélicos têm razão quando creem na Bíblia, quando creem só na Bíblia. Aplauda o Senhor Jesus, gente. Essa oportunidade que Ele nos deu de crermos na Escritura Sagrada, de crermos na Bíblia. E ele abandonou os santos, abandonou as Marias. E aí a situação dele qual foi? Isto na Igreja Católica é imperdoável. Não pode acontecer isso. E aconteceu. Além disso, ainda teve a grande corrupção dentro da igreja, corrupção financeira, a corrupção pedófila e a corrupção da prostituição gay dentro da igreja. A ponto do cardeal maior do Reino Unido pedir demissão porque confessou que pecou por pedofilia. A ponto de 2 cardeais dos Estados Unidos dizerem: eu acobertei, eu não deixei que ninguém soubesse, mas vão lá votar. Então nós estamos passando um ponto em que nós os evangélicos, temos de ser modelos do verdadeiro cristianismo. Presta atenção. A responsabilidade nossa é grande, porque Deus deu para nós essa grande bênção de nós já sermos salvos pelo Evangelho, já nós sermos salvos por Cristo. É uma grande bênção, gente, que nós precisamos levar para os nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho. E preste atenção à pregação do Evangelho, como é que tem que ser feita. Eu conheço gente que fala a Bíblia de cor, fala em português, fala em espanhol, fala em francês, fala até em grego, fala até em aramaico, diz de cor, mas não aplica os princípios bíblicos na sua vida. E a maior pregação que nós temos de fazer da Bíblia não é nós recitarmos versos bíblicos, é nós mostrarmos o nosso cristianismo pessoal, como exemplo da nossa casa, exemplo do nosso trabalho, exemplo da nossa vida, exemplo das reuniões das quais nós participamos. Isto aqui é a nossa tarefa, como líderes do Evangelho, como evangélicos que somos, e Deus nos deu essa graça, e nós não podemos deixar de agradecer essa graça, e o melhor agradecimento que nós temos, é nós pregarmos o Evangelho de Cristo, através da nossa vida, através da diferença que nós vamos fazer nesse mundo. Aplauda o Senhor Jesus, gente, que nos deu esse valor. Eu atendo de 20 a 30 telefonemas todo dia. Na maioria dos telefones, o que as pessoas me dizem é o seguinte: pastor, eu rezo todo dia, eu rezo toda hora, eu peço para tudo quanto é pastor oração, eu vou na igreja, pastor, mas nada acontece na minha vida, o que está errado aí? Este é o primeiro ponto que nós vamos tocar nessas 7 semanas. O que está errado é o seguinte: nós pensamos que vamos à Bíblia, nós pensamos que vamos a Cristo, nós pensamos que estamos com Deus, nós pensamos que estamos com Jesus, e na verdade nós não chegamos lá, na verdade nós não estamos lá. Nós acreditamos que estamos chegando a Cristo, e é mentira. Porque se a pessoa diz: olha, eu sou evangélica, eu estou na igreja, eu oro todo dia, eu peço para Deus todo dia, eu sou isso, eu sou aquilo, e nada acontece na minha vida, eu tenho de botar a questão na seguinte circunstância: ou esta pessoa que me ligou é uma grande mentirosa, ou a Bíblia está mentindo para mim. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é a salvação de quem crê. É isso que diz a Bíblia. Todos acreditam nisso? Acreditam? Acreditam? Então digam glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus agora. Isto.
Agora, se isto é o poder de Deus, e ela diz que segue, a pessoa diz que segue, que vai, que ora, que pede, se isto não acontece nada na vida dela, é porque ela não está sendo verdadeira, ela não está chegando a Deus, ela não está chegando a Cristo. Essa é a grande verdade. E o que nós temos de aprender na nossa vida é isto, é que a nossa relação com Cristo tem de ser íntima, tem de ser total, é uma relação presente. A Bíblia diz em Colossenses, presta atenção, que Cristo é tudo em todos. Cristo não quer pedaço de nós, Cristo não quer partezinha de nós, Cristo não quer pedacinho de nós, não. Cristo nos quer por inteiro, Cristo nos quer totalmente para Ele. E quando nós nos entregamos totalmente para Ele, qual é a decisão que Ele nos dá? Ele se entrega totalmente a nós. Eu fui católico 62 anos, e eu aprendi a fazer gozação dos crentes. Nossa, mas quanto crente eu fiz gozação. Lá vai o glória, olha lá. Não tem tesoura na sua casa para você cortar o cabelo, não é? E por que essa saia tão comprida? Eu dizia, está com vergonha de mostrar as canelas? Eu fiz isso muito, gente. Fiz isso muito. Porque eu não acreditava no Evangelho, eu não sabia do Evangelho de Deus. E preste atenção, eu sou um privilegiado, sabe por quê? Eu fiz 11 anos de seminário. 11 anos de seminário franciscano. Agora pasme, nunca me deram a Bíblia para eu ler no colégio franciscano. Nunca me deram a Bíblia no colégio franciscano. 11 anos que eu passei lá dentro para eu ler. Iam me fazer padre sem conhecer a Bíblia. Iam me fazer padre sem conhecer a palavra de Deus. Iam me fazer padre sem conhecer a verdade bíblica que está aqui. Vocês perguntam, mas como é que o senhor tomava conhecimento da palavra de Deus? Vou explicar para vocês. Existe um livrinho na Igreja Católica que se chama-se Breviário. Então eles pegam aquelas coisas que interessam para eles e põem naquele livrinho. E aquilo que é a condenação da doutrina deles, eles não põem. Então aquele que está dentro da Igreja Católica que vai ser padre, como eu não quis ser padre, porque no dia da minha consagração eu saí, ele só tem o breviário, só tem aquilo que interessa para a igreja. E outra coisa que a igreja faz é o missal, que são aqueles textos que são repetidos durante a missa. E nesta hora então, a gente só aprende aquilo e mais nada, porque a Bíblia é sonegada, a Bíblia não é colocada, a Bíblia não é dada. Eu olhava os crentes com a Bíblia debaixo do braço, quanta gozação eu fiz. Os crentes com a Bíblia debaixo do braço, eu era católico, quanta gozação eu fiz. Até o dia que eu disse, não, a verdade está aí, a verdade está com eles. Outra coisa que me botaram na cabeça, gente, porque naquela época, hoje é bem diferente, hoje é chique ser evangélico, mas naquele tempo, que eu era moço, o evangélico era só a pessoa da periferia, os pobres, aqueles que não tinham nenhum dinheiro, não tinham nada, aqueles que eram igual Cristo, porque Cristo também era muito pobre, Cristo não tinha nenhuma demonstração, nenhuma sensação, e eu fazia gozação, dizia, onde esse povo pensa que vai? Onde esse povo pensa que vai? E eu com o peito cheio, porque eu sou católico, né? Eu conheço, eu sou católico, a minha igreja é rica, a minha igreja é a verdadeira, a minha igreja tem 2000 anos. E a verdade hoje eu sei que é outra. A igreja de Cristo é esta aqui. Essa igreja simples, humilde, essa igreja que é feita com duras lágrimas, com suor, gente. Igreja que passa por dificuldade financeira. Igreja que o pastor passa sem dormir, porque tem conta para pagar, porque a igreja não tem condições de fazer um pagamento grande para ajudar a igreja. Mas olha só como é que Deus faz. Olha essa igreja aqui, olha que teteia, vou usar esse termo para vocês. Olha que teteia de igreja que vocês têm aqui, gente. Olha que belezura de igreja que vocês têm.
Olha que coisa linda, que coisa bem colocada, que coisa diferente. Normalmente aqui numa igreja como essa, o púlpito seria colocado lá e as cadeiras aqui, né? Olha só o que vocês aprontaram, que coisa mais linda, que coisa mais bonita. Eu vi as instalações aí para dentro, isso enobrece o nosso evangelho. E eu nunca me esqueço de uma coisa. Quando Jesus estava pregando, João, que estava preso, pegou os seus apóstolos, os seus discípulos, e disse: vão lá conversar com Jesus, e pergunta para ele se ele é o Cristo, ou nós precisamos esperar outro. Aí chegaram diante de Jesus, os discípulos de João. Nós somos discípulos de João. João manda perguntar ao Senhor, se o Senhor é o Cristo, ou se nós temos de esperar outro. Jesus disse para ele: vede e vê. Aí Jesus curou os doentes, curou os leprosos, curou os cegos, curou os surdos, fez os que não tinham perna andar. E aí chamou os discípulos: vão dizer a João o que vocês viram. Os cegos viram, os coxos andaram, os leprosos foram curados, os surdos ouviram. E ele diz assim: e aos pobres é pregado o evangelho. Este é o grande segredo para nós os evangélicos. Este é o grande segredo que nós temos de tomar posse. Aquilo que me ensinaram quando eu era jovem, de que o evangélico era um pobre, era um coitado, era um tantã, que andava de cabelo comprido, de saia comprida e com Bíblia debaixo do braço. Hoje eu digo que isto é uma grande sabedoria do povo de Deus, que está acompanhando a palavra de Deus. Digam glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Preste bem atenção. Jesus deu para o cego a coisa mais importante da vida dele, que era enxergar. Jesus deu para o surdo a coisa mais importante da vida dele, que era escutar. Jesus deu para o coxo a coisa mais importante da vida dele, que era andar. Jesus deu para o leproso a coisa mais importante da vida do leproso, que era limpá-lo. Aí Jesus volta para os discípulos de João e diz assim: e aos pobres se prega o evangelho. Então preste atenção, meus irmãos. Quando a gente diz que o evangelho é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, fiquem certos de uma coisa: o evangelho é a riqueza daqueles que querem seguir Cristo. Digam glória a Deus, digam amém. Isto eu digo, sabe por quê? Porque a Igreja Católica prega. A Igreja Católica prega que você, se for rico, você não vai entrar no reino dos céus. Se for rico, você não vai entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, você precisa ser pobre. Mas só que Deusinho tem a Igreja Católica. Então vocês imaginem que eu estava não sei onde, descansando no pensamento de Deus. E Deus diz assim: vem cá, Francisco, agora é a tua hora, vem cá. Eu vou te jogar num mundão velho aberto sem porteira, e você vai sofrer de tudo, você vai apanhar de tudo quanto é lado, você vai sofrer doença, você vai sofrer um monte de coisa, porque eu quero que você, como pobre, só como pobre você entre no reino dos céus. Que Deus sádico, não? Que Deus tremendo, que Deus terrível tem o católico. Será que Deus ia fazer isso comigo? Você que está aqui me ouvindo, preste bem atenção. Deus ia tirar você do pensamento dele lá em cima, tranquilo, sossegado, e botar nessa terra para você sofrer. Hoje eu assisti uma pregação minha, eu disse para minha esposa: que pregação bonita que eu fiz. Sabe o que eu disse? Esta terra não é campo de concentração que Deus fez para nós sofrermos. Esta terra não é campo de concentração para nós morrermos como morreram os judeus na Alemanha. Esta terra de Jesus é a terra que corre leite e mel. Estão entendendo bem o pensamento meu a respeito de Deus? Não é um Deus que faz a gente sofrer, não.
Não é um Deus que quer o nosso sofrimento, não. É um Deus que quer o nosso vigor, a nossa força, o nosso bem, a nossa riqueza. É um Deus que quer que a gente viva bem. Aí eu tenho gente que liga para mim e diz assim: eu estou passando momentos de grande doença, de grande enfermidade. Aí a pessoa diz para mim: eu sei que isso é a vontade de Deus. Eu digo: ei, minha filha, você está completamente errada. A vontade de Deus na nossa vida é o melhor. É o melhor. Eu ainda cometo um erro, para que ninguém se esqueça. Eu digo que Deus tem para nós, presta atenção, eu digo que Deus tem para nós o mais melhor. O mais melhor. Tem gente que está dizendo: pastor, não sabe falar português. Não existe o mais melhor, é só o melhor. Não, mas o de Deus não é o melhor. O de Deus é o mais melhor. É o mais melhor que Ele tem para nós. Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus de sabedoria, é Deus de inteligência. Ele não ia me criar com as suas próprias mãos, gente. Olha, eu fico assim, comovido, quando eu vejo como é que eu fui criado, gente. Um dia Deus pegou aquele barro, me fez com as suas próprias mãos, e sobre mim Ele sopra o sopro da vida e diz: vai viver, Francisco, segundo a minha vontade, segundo a minha glória, vai viver esse mundo. Digam glória a Deus, gente. Aí me ensinaram na igreja católica, e eu rezei essa reza pérvida, essa reza diabólica, em que eu dizia assim: eu sou um amaldiçoado filho de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e depois desse desterro, mostrai-me Jesus, o vosso filho. Mas que é isto? Deus me colocou aqui no desterro, Deus me colocou aqui nesse vale de lágrimas, Deus me colocou como amaldiçoado filho de Eva, gente. Não, não, não e não! Deus me colocou como filho de Deus, nesse vale de bênção, para eu viver bênção, para eu viver glória nessa terra, amém? Digam glória a Deus e bem alto, digam bem alto. Me ensinaram isso, gente. Eu só fui abrir meus olhos aos 62 anos. E vocês que são crentes há muito tempo, deem glória a Deus de já ter conhecido isso há mais tempo do que eu. Eu estou com 78 anos hoje. Então faz 16 anos que eu descobri a verdade. Faz 16 anos que eu conheci um Deus diferente, que eu conheci um Deus verdadeiro, que eu conheci um Deus que me ama, que eu conheci um Deus que me quer, que não me quer pobre, que não me quer doente. Como é que eu posso admitir que Deus põe doença em mim para me castigar? Como é que eu posso admitir isso? Tem algum pai aí, por acaso, por favor? Tem? Fica de pé. Os pais, ficam de pé, os pais que estão aqui dentro. Nossa, quanto pai, que coisa linda. Vocês que são pais, eu quero que vocês respondam para mim bem alto. Bem alto. Vocês colocariam uma doença no filho de vocês para castigá-los? 1, 2, 3, já! Vou falar de novo que eu quero mais forte. Vocês colocariam uma doença no filho de vocês para castigá-los? Então vocês são homens, gente. Vocês que a Bíblia diz, eu também sou pai, nós que somos pecadores, nós que somos errados, não temos coragem de botar uma doença no nosso filho para castigá-lo. Será que o meu Deus Todo-Poderoso, o Deus que me criou, o Deus que me ama, será que Ele ia me colocar nessa terra para sofrer, para ter doença, para ter dor, para ter enfermidade, para gemer a pobreza? Será que Ele ia fazer isso, gente? Preste atenção nesse raciocínio. É o poder de Deus, é o Evangelho de Deus. Pode sentar, meus queridos pais. Nós temos de mudar a nossa cabeça. Se Jesus passou nessa terra, e Ele curou a todas as pessoas que passaram por Ele, todas as pessoas que chegaram a Ele foram curadas. A Bíblia não registra nenhum caso em que Ele não conseguiu curar. Curou todo mundo. E eu sempre digo: Senhor, aquilo que o Senhor fez na Escritura Sagrada para alguém,
o Senhor tem de fazer para mim também, porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Entenderam, meus irmãos? O poder do Evangelho é um outro ponto que eu quero que vocês anotem. Aquilo que vocês encontraram aqui na Bíblia, que Jesus fez para alguém, vocês cobrem dele. Digo: Jesus, o Senhor fez para fulano isto, o Senhor vai fazer para mim também. Uma das coisas que eu sempre oro, e que eu vou passar para vocês aqui agora, é aquele caso daquele leproso, que chegou diante de Jesus e disse: Senhor Jesus, se tu queres, tu podes me curar. Se tu queres, tu podes me limpar. Naquela época, o leproso era o reles da sociedade. O leproso era a pior coisa que podia haver. O leproso era pior que o porco. O leproso não podia ficar na sociedade. O leproso não podia chegar perto de ninguém. E ele chegou perto de Jesus e disse: Senhor Jesus, se tu queres, tu podes me curar. Qual foi a resposta que Jesus deu para aquele homem, gente? Quero ser curado. Digam glória a Deus e aplaudam o Senhor Jesus. Quando vocês estiverem com uma doença, eu estou dizendo que o Evangelho é o poder de Deus na nossa vida. Quando vocês estiverem com uma doença qualquer, se ajoelhe e diga: Senhor Jesus, vem cá, vamos conversar intimamente, eu com o Senhor, olho no olho, vamos conversar aqui agora. Põe o Jesus sentado perto de vocês, e digam como eu sempre digo: Senhor Jesus, um dia um leproso chegou na sua presença e disse: Senhor Jesus, se tu queres, tu podes me curar. E o Senhor disse: quero ser curado. Senhor Jesus, eu estou hoje na situação daquele leproso. Eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de doença, eu estou com necessidade, eu estou com um problema disso, eu estou com um problema daquilo, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema com meu filho, estou com um problema com a minha filha. Senhor, se tu queres, Senhor, se tu queres, Senhor, tu podes me curar. E Jesus disse lá: quero, e vai dizer para cada um de vocês: eu quero ser curado. Glória a Deus, amém, aplauda o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando a gente entende o poder de Deus na nossa vida, a gente vê que aquilo que Ele fez um dia para alguém, Ele tem de fazer para nós também. Porque Ele é justo, Ele não tem preferência por ninguém, Ele é justo. Vocês se lembram quando vocês eram crianças? Vamos lembrar o fato aqui da nossa criancice. Quantas vezes nós íamos à cozinha, que a nossa mãe estava fazendo alguma coisa, a gente chegava: mãe, dá para mim, mãe, dá para mim, mãe, dá para mim, mãe, estendia a mão, e a mãe botava uma colherzada daquilo na nossa mão, e a gente saía lambendo aquilo. O nosso irmãozinho lá fora dizia assim: onde você pegou isso? Eu falei: peguei com a mãe. O irmãozinho saía correndo: mãe, eu também quero, mãe, eu também quero, mãe, eu também quero. Gente, isto é fé, isto é fé. A Jesus você diga isto: eu também quero, Jesus, eu também quero, Jesus, eu também quero, Jesus. Digam comigo todos: eu também quero, Jesus, eu também quero, Jesus. Digam bem alto: eu também quero, Jesus. E o que vocês querem? Pode falar agora com Jesus, cada um para si, fale o que vocês querem. Diga para Jesus agora o que vocês querem, pode dizer. Não peçam coisa pequena, não peçam porcaria, não peçam coisinhas. O nosso Cristo é todo poderoso, é riquíssimo, é dono do ouro e da prata, e Ele tem muito mais para nos dar do que nós até de pedirmos. Ele tem muito mais nos dar do que até nós imaginarmos. Eu estava pregando numa cidade lá de Minas Gerais, e eu disse: cada um peça agora o que quer. Depois eu fiquei curioso, que tinha um menininho, que estava... Eu falei: você
Você pode contar para nós o que você pediu? Posso. Aí o menino estava lá dentro, deixa eu falar primeiro, ele fala, eu pedi para Deus me dar um caminhão, para quando eu ficar homem, eu ter uma profissão, eu poder levar as mercadorias para São Paulo e trazer de São Paulo, é isso que eu quero. Eu falei, você pediu muito bem, meu filho, olha só. Aí o pequenininho disse assim, eu pedi que ele me desse 3 coxinhas. Aí o outro menino estava perto dele, irmão, você é burro mesmo, não? Você é tonto mesmo, não? Vai pedir coxinha para Cristo, rapaz, que isso? Eu gostei de ver a briga deles ali, porque eles acreditaram que Cristo tinha muito mais para nos dar. E gente, aí está o poder do Evangelho. E a maioria dos crentes, a maioria dos evangélicos, não creem nesse poder de Jesus. Não creem nesse poder, porque tem aquele será. Sabe, eu pedi para Jesus mais. Se botou será, se botou mais, não crê. Tem de crer, porque Ele tem muito para nos dar, e Ele quer dar, Ele quer nos trazer tudo aquilo que nós precisarmos, Ele quer colocar na nossa vida. O poder de Deus é o Evangelho, e nós temos de conhecer o Evangelho de maneira cada vez maior, cada vez melhor, para nós conhecermos os nossos direitos diante de Deus. Vou dar mais um ponto fundamental para vocês. Tem hora que eu oro para Jesus e parece que eu faço uma malcriação para Ele, mas eu já cheguei à conclusão que não é malcriação nenhuma. Tem hora que eu digo assim, Senhor Jesus, quero lembrar o Senhor que eu não pedi para nascer. O Senhor me botou aqui nesse mundo pela tua cabeça. O Senhor me colocou aqui nesse mundo, sabendo que esse mundo é cheio de problema, é cheio de Satanás, é cheio de demônio, é cheio de problemas. O Senhor me colocou aqui, e eu não tenho força para vencer tudo isso que está na minha frente, e o Senhor precisa vir vencer para mim, o Senhor precisa resolver para mim, o Senhor precisa me dar essa força, o Senhor precisa me dar esse poder. Eu quero lembrar o Senhor que eu estou nesse mundo, não é porque eu pedi para vir, não é porque o Senhor me consultou, não. Eu estou nesse mundo porque o Senhor colocou. Então a responsabilidade da minha vida é tua, Senhor Jesus. Se vira. Mas que malcriação, não? Não é malcriação não, gente. É ato de fé. E Ele pega, como a gente diz, o peão na mão e diz, não, Francisco, você não pensa que eu vou te abandonar, não. Você não pensa que eu vou te largar, não. E eu já cheguei, gente, em situações em que eu digo, agora acabou. Agora não tem mais solução. Agora eu não consigo mais nada. Aí eu digo, Senhor, acabou a minha força. E o Senhor é responsável, porque se o Senhor me deu pouca inteligência para eu resolver o problema, a responsabilidade é sua. Se você me deu pouca sabedoria, a responsabilidade é sua. Se o Senhor me deu um problema maior do que eu posso suportar, o Senhor vem me acudir. Aí tem a Escritura que diz que Jesus nunca dá nenhum problema, nenhuma tentação que a gente não possa suportar. Mas não é a gente, é Cristo na nossa vida. Quando a gente tem o Cristo na nossa vida, nós podemos suportar todas, mas todas as tentações que o demônio coloca na nossa vida. Então a nossa fé tem de ser de tal modo, que a gente tenha coragem de cobrar Deus. E tem mais, se você na hora de cobrar, você vai dizer assim, mas eu, pecador do jeito que eu sou, nossa, quanta coisa errada eu fiz na minha vida, quanta coisa errada eu fiz, pecador do jeito que eu sou, se eu vou cobrar de Cristo, Ele vai dizer, rapaz, que isso? Você foi um porqueiro, você pecou tanto, mas Cristo nunca vai jogar na nossa cara o pecado que nós fizemos quando nós confessamos e quando nós pedimos perdão. O que a Escritura diz? Vou jogar no fundo do mar o teu pecado, para nunca mais dele eu me recordar. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Eu era pastor novinho. Quer dizer, velho, mas pastor novo. Porque eu me tornei pastor com 68 anos, quer dizer, então já era velho, mas pastor novinho. E eu fui convidado para ir eu gostava muito de cavalo, gente, mas não corrida de cavalo. Cavalo de raça, criatório de raça. Eu fui convidado com a minha esposa para irmos lá em
em Socorro, para vermos lá uma exposição de cavalos. Aí uma pessoa me convidou para comer uma feijoada no Aras dele. E nós fomos lá, meio-dia mais ou menos, estavam todos lá, aí estourou, as éguas estouraram lá, nós fomos cercar as éguas. Quando eu vinha voltando, as senhoras que estavam na fazenda iam conduzindo uma moça, não posso me esquecer, uma moça dos olhos pretos, cabelo longo, e essa moça vinha bufando, mas vinha bufando mesmo, né? Eu disse, está endemoniada, está endemoniada. Eu tinha acabado de me tornar pastor, eu fui me meter com o demônio, né? Satanás, estou todo ancho, né? Todo forte. Encontrei o Satanás, quase ele me põe para correr, gente. Faltou pouco. Sabe o que ele falava para mim? Ele falava assim, você está muito valente? Ó que eu conto, hein? Ó que eu conto! Ó que eu conto! Ó que eu conto! A minha mulher regalou 2 olhos desse tamanho. Ela disse, agora eu vou saber, né? E ele, ó que eu conto! Eu digo, Satanás, você não vai contar em nada. Você não acredita? Você não acredita? Eu digo, você não vai contar em nada, você se cale agora, e você vai sair dessa moça agora, em nome de Jesus. A moça avançou em mim, que entrou na minha frente um sobrinho meu, forte, taludo, ela deu couro nesse meu sobrinho, mas deu um couro tão grande, que ele ficou moído, de tanto apanhar. Mas como eu era novo, não sabia como agir, aí eu falei, eu vou agir de novo. Cheguei, Satanás, eu ordenei que você saísse, você vai sair agora. Ah, você está muito corajosinho, é? Você está muito metido? Eu vou contar, você não vai contar nada, você vai sair agora, em nome de Jesus. Na terceira vez que eu falei em nome de Jesus, ele falou, eu vou embora, mas um dia eu te pego. E lá saiu o Satanás, e a moça voltou para si, o que aconteceu aqui? O que houve? Gente, o Satanás, agora é outro ponto que nós vamos tocar nessa nossa palavra. E vamos tocar mais vezes nos 7 dias que nós vamos falar disso. O Satanás vem para nos arreliar. O Satanás vem para nos tirar de Cristo. O Satanás vem para fazer a nossa vida uma vida de insucesso, uma vida de derrota, uma vida de doença, de enfermidade, de amargura, de tristeza, de desilusão, uma vida de separação, uma vida completamente diferente. O Satanás entra. E tem hora que ele entra em coisas que a gente fica bobo. Eu tenho um amigo meu que cuida de uma rádio evangélica. E ele se apaixonou pela rádio evangélica. Ele se apaixonou. E ele passou a sair toda noite para ir lá na rádio evangélica, lá em cima, para poder olhar como é que estava aquela coisa toda, e a mulher foi se aborrecendo daquilo. A mulher também é evangélica. Diz, mas essa rádio evangélica não pode ser mais do que o meu casamento. Também não teve sabedoria, já foi de dedo no nariz do cara, e os dois brigaram e se separaram. Presta atenção, uma rádio evangélica, que falava de Jesus 24 horas por dia, o Satanás usou aquilo para separar um casal que já fazia 20 anos que estavam vivendo. Olha a manha de Satanás. Olha a manha de Satanás. E eu disse para ele, nós vamos orar para que não aconteça isso na sua vida. Para que vocês voltem. Ela esteve na minha casa, eu falei, minha filha, vamos orar porque Deus vai trazer isso de volta. Sábado passado nós estávamos em casa, chegaram os dois lá, todos felizes, né? E nós viemos participar, pastor. Aplauda o Senhor Jesus. Um outro casal, uma vida maravilhosa. Ele um rapaz vistoso, bonito, ela uma moça vistosa, bonita. Mas os dois se desentenderam. E desentenderam, sabe por quê? Porque ele queria ir na Igreja Universal. Fazia questão de ir. E a mulher dizia, mas eu quero ir junto. Não, mulher não vai, é só eu que vou. Mas não vai por quê? Ela começou a dizer, mas por quê? O que tem lá que eu não possa ver? E patati, patatá, para ali, para lá, a coisa degringolou. E ele foi numa outra igreja, porque ela disse que não queria ir na Igreja Universal. Ele foi numa outra igreja consultar o pastor. E o pastor disse para ele assim, olha, vou dizer uma coisa para você muito séria, muito séria. Quando o casamento não dá certo, o negócio é largar. Olha só o conselho do pastor. Aí ele voltou, e a moça correu para mim e disse,
pastor, como é que faz? Meu casamento está rodando. Eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, meu casamento está rodando, o demônio entrou. Eu digo, entrou, minha filha, o demônio entrou para sassaricar na vida de vocês. Como é que eu faço? Eu digo, vamos chamar o moço aqui. Aí chama o moço. Ele diz, não, eu fui na igreja evangélica tal lá, e o pastor disse para mim que quando o casamento começa errado é para largar, porque é melhor largar de cara do que ficar sofrendo. Eu digo, meu Deus, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente, não separe o homem aquilo que Deus uniu. A Bíblia diz que você pode repudiar a sua esposa se ela cometeu algum adultério, mas está escrito na Bíblia, aquele que repudia a esposa não pode casar de novo. Se ele casar de novo, ele está cometendo adultério. E diz que a mulher também, que repudiar que casar com outro, também que está cometendo adultério. Então como é que o pastor diz que não deu certo, larga? Isso é do mundo, gente, isso é do mundo. E vem um ponto fundamental que nós, os evangélicos, temos de trabalhar. Porque agora está assim, a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Não sou eu que estou afirmando isso não, gente. O mundo é que está falando. A verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade, cada um faz do jeito que quiser, cada um faz da forma que quiser. Então nós temos aí casa, descasa. Casa, não tinha um programa de televisão que o como é que chama aquele gordo? Jô Soares, né? Ele tinha um outro morenão que ficava do lado dele e fazia a mesma coisa. Agora casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Mas não é isso que diz a Bíblia. Não é isso que diz a Bíblia. Aí quando a gente olha uma coisa, no domingo passado, casou-se um rapaz do meu relacionamento. Um rapaz que tinha repudiado a esposa, casou-se com uma esposa que tinha repudiado o marido. E eu disse para ele, olha, você não pode casar, meu filho, vocês não podem regularizar o adultério. Não é isso que tem. Escrevi uma carta de 18 folhas para ele. Ele simplesmente disse assim, o que tem ele a ver com a minha vida? Quem deu o direito dele de criticar as minhas decisões? Quem é ele para me julgar? Então hoje, o demônio nos corre com essa expressão. O que eu tenho com a vida de fulano? O que eu tenho com a vida de Beltrano? O que eu tenho de julgar a pessoa? E aí eles invocam, não julgueis para não ser julgados. Tudo isso, gente, é coisa do demônio. A palavra de Deus diz isso. Mas julgar é uma coisa, você está condenado, você vai para o inferno. E agora, analisar e avaliar os atos das pessoas que estão ao nosso redor, isso é uma coisa que não só nós podemos fazer, como nós devemos fazer. E por que devemos fazer? Porque as almas que estão em nosso redor, as almas que estão ao nosso lado, são almas que Deus colocou ao nosso lado, para que nós o ajudemos a levá-las para Ele. Preste atenção, não é à toa que Deus me colocou na vida daquele rapaz. Não é à toa que Deus me colocou na vida daquele rapaz que trabalha no rádio. Não foi à toa que Deus colocou na vida de tanta gente que me liga, e eu tenho paciência de chamar, de conversar, de falar. Não é à toa, não. E nós somos responsáveis pelas pessoas que Deus coloca junto de nós, ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Até no ônibus que nós andamos todo dia com aquela mesma pessoa que senta ao nosso lado, nós somos responsáveis por aquela alma. Nós somos responsáveis por aquilo. E eu tenho um remorso na minha vida tão duro, tão triste, que eu quero passar para vocês isso. Eu morava na Avenida Paulista, num prédio grande. Eu morava no 3º andar. E tinha um homem que morava no 7º andar. Era um apartamento por andar. Então a gente conhecia todos os 13 moradores do prédio. E todo dia, quando eu pegava o elevador para descer, eu descia junto com aquele homem. Ele assim do meu lado, os olhos fechados, bravo com a vida, nervoso com a vida. E eu sou obrigado a confessar para vocês que eu nunca eu me dirigi a palavra a ele para dizer, meu amigo, bom dia. Meu amigo, que Cristo te ajude. Meu amigo, que seja louvado o Senhor Jesus. Meu amigo, posso ajudar você nessa angústia que você está passando? Nunca eu abri a minha boca para falar com aquele homem. Porque eu dizia, eu não tenho nada com isso. Ele mora no 7º andar,
a vida dele é outra, nunca abri minha boca. E um dia eu estou no escritório, aí eu Wanda, minha mulher, liga: Francisco, sabe o que aconteceu? O homem do 7º andar se jogou pela janela e se matou. Preste atenção, gente, a nossa responsabilidade como cristãos verdadeiros. Nenhum aqui é cristão 007. O que é cristão 007? Só pode entrar disfarçado, não pode se identificar, porque ele vai descobrir o crime, porque ele vai descobrir isso, vai descobrir aquilo. Então cristão 007 não é de Deus. Nós somos cristãos de frente. Nós somos cristãos de frente. Eu costumo dizer que nós temos de ser cristãos. Sabe que cristão nós temos de ser? Casas Bahia. Casa Bahia. Por que Casa Bahia, gente? Cada rua tem uma Casa Bahia, não tem? Todo dia você abre o jornal, é Casa Bahia oferecendo isso, oferecendo aquilo. Senta na televisão, é a Casa Bahia patrocinando aquilo. Senta no rádio, a Casa Bahia patrocinando. E o mais bonito da Casa Bahia é o cantinho dela: dedicação total a você. Crente Casa Bahia, né? Senhor Jesus, eu sou crente Casa Bahia, dedicação total ao Senhor, todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Digam todos comigo: dedicação total a você, Senhor. Diga: eu sou crente Casa Bahia. Vocês entenderam a profundidade de ser crente Casa Bahia, gente? De dia e de noite, a toda hora, a todo instante, dedicado ao Senhor. Não tem hora para o cristão mostrar-se que é cristão. Não tem lugar para ele dizer: não, esse eu não posso. Todo lugar, toda hora. E quando a gente vê desgraças, a gente percebe que não havia cristão Casa Bahia lá. Que não havia, só havia cristão se tivesse, era 007. E eu sempre cito esse exemplo daquela boate Santa Maria, lá na cidade de Santa Maria, boate Kiss. E esses dias a mãe de 2 garotos que morreram lá, ela veio à televisão toda chorosa, e vai no programa da Ana Maria Braga, que também se debulha em lágrimas, né? Mas veja esta mãe, coitada, que judiação, perdeu seus 2 filhos. Aí ela vai fazendo a entrevista, e percebe-se que ela era dona de um bar. Como é que um dono de bar pode ser cristão, gente? Oferecendo bebida, oferecendo cachaça, oferecendo cerveja, oferecendo vodka, oferecendo bebida alcoólica. Como é que ele pode ser cristão? De verdade. Aí ela disse assim: agora fundamos a Associação das Vítimas da Boate Kiss. Eu brinquei com a minha esposa e disse assim: essa associação deveria ter sido fundada há muitos anos. Sabe por quê? Quantas vítimas aquela Boate Kiss fez naquela cidade? Quanta mocinha que foi lá e saiu desvirginada? Quanta mocinha que foi lá e saiu grávida? Quanta mocinha que foi lá e nunca tinha bebido e saiu bêbada? Quanto mocinho foi lá e se drogou? Quanta vítima da Boate Kiss? Agora, quando morre, nós os brasileiros temos um coração patético, né? Ah, que judiação, morreu. Mas morreu por quê? Porque não estava com Cristo. Morreu por quê? Porque não estava no lugar de Cristo. Eu vi uma moça de 36 anos dizer assim: eu tenho 36 anos, e quando aquele fogo pegou, me deu desespero, porque as minhas filhinhas estão lá em Belém do Pará. Ué, mas como é que pode? Como é que pode uma mãe, numa boate do Rio Grande do Sul, enquanto as filhinhas dela estão lá em Belém do Pará? Filhinhas, crianças ainda, em Belém do Pará, por certo, com alguma avó, porque agora tornou-se costume isso, faz-se filho à vontade, irresponsavelmente, faz-se filho como se faz animal, e joga-se para as vós criarem, elas que se virem, porque eu tenho direito à minha felicidade. Esse moço que eu escrevi a carta para ele, de 18 folhas, ele tem um filho com a primeira mulher, tem 2 filhos com a segunda mulher, e tem agora um filho com a terceira mulher. E ele diz: mas eu tenho direito à minha felicidade. Então, gente, a Bíblia nos ensina
que nós temos direito à nossa felicidade, quando a nossa felicidade não invade a felicidade dos outros. E na carta eu dizia para ele assim: olha bem, meu filho, olha bem, quantas madrastas jogando criança pela janela, olha bem um moço que agora foi condenado a 36 anos de cadeia, porque matou o seu pai, por causa do ódio que ele tinha para a madrasta. Olha bem a felicidade onde você está buscando, e como é que você pretende achar a felicidade no pecado? Isto é que a Bíblia nos ensina. Se nós estamos atrás da felicidade, nós temos de encontrá-la com Cristo, em Cristo e por Cristo, junto com Cristo, Cristo sendo tudo em nós. Ninguém vai achar felicidade se não for obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as ordens de Deus e obedecendo as determinações de Deus. Essa vida, gente, essa vida é tão simples de se viver, mas nós a complicamos. Nós a complicamos. Então um moço aos 18 anos tem relação no banheiro de uma empresa com uma moça que ele mal conhecia, e dali tem um filho que ele vai conhecer 10 anos depois. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Ou isso é desses cães soltos na rua aí, que nunca mais conhece a mãe dos seus filhos? Depois, no primeiro casamento dele, eu quis me intrometer e disse para ele: essa moça não te serve. Você achou essa moça numa boate, você achou essa moça na rua. Não adianta o senhor falar nada, porque ela é a minha Rebeca. Infelizmente, meus irmãos, naquela época eu não conhecia a Bíblia como eu conheço hoje, porque se eu conhecera, eu teria dito para ele assim: ei meu filho, se você soubesse o que a Rebeca aprontou na vida de Isaac. A Rebeca foi a causa da infelicidade de Isaac. A Rebeca teve um filho chamado Esaú, que foi uma peste na vida dela, que foi uma amargura na vida dela, que ela não soube criar. Depois ela teve o filho Jacó, que ela teve de despedir e nunca mais viu. Isso é exemplo de mãe? Isso é exemplo de esposa? E eu disse para esse menino: pois é, a Rebeca soube muito bem dar bebida para os camelos de Isaac, mas não soube criar os filhos de Isaac. Então, gente, nós temos que seguir os ensinamentos da Bíblia, o ensinamento de Cristo, e o poder de Deus na nossa vida. Ele nos ensina como vivermos. É isso que nós vamos pregar nessas 7 quintas-feiras, para que vocês sintam que o poder de Deus tem de estar na nossa vida, e nós temos de aproveitar o poder de Deus para transformarmos a nossa vida, para modificarmos a nossa vida, para fazermos a nossa vida feliz, para fazermos que a nossa vida seja uma vida gloriosa junto a Deus. E hoje, que eu sou evangélico, eu rio de mim mesmo, que dizia assim: como é que esses crentes cabeludos aí, cabelo comprido, essas crentes aí de saia comprida, como é que eles pensam que vão viver, hein? Será que essa Bíblia que eles leem lá, será que isso traz alguma coisa? E hoje eu vejo que a Bíblia, que eu agora conheço, que eu agora leio todo dia, que eu agora leio toda hora, essa Bíblia me dá ensinamentos preciosos, para ter uma vida cada vez melhor, junto com Jesus. Eu quero que vocês imaginem, que nessas 7 pregações, começando hoje, nesses 7 dias, nós vamos passar para vocês a experiência de um homem, presta atenção à minha experiência, que foi católico 62 anos, esses dias eu estava lendo a vida de Davi, e eu comecei a fazer um joguinho com o Davi, para ver quem tinha sido mais pecador. Ele ganhou, viu gente? Ele foi mais do que eu, mas ganhou por pouco, porque o que eu aprontei na minha vida não foi brincadeira, porque eu não conhecia a palavra de Deus, porque eu não conhecia o poder de Deus, porque eu achava que o poder tinha de ser meu, eu é que tinha de ser o inteligente, eu é que tinha de ser o vencedor, eu é que mostrava, eu que tinha o peito, eu que tinha coragem, eu que sabia fazer as coisas. E hoje eu percebo que aquilo que está escrito em João, no capítulo 15, no versículo 5, sem mim nada podeis fazer, é uma verdade. E quando eu captei esta palavra de Deus, eu comecei a ficar
completamente desorientado, se eu não posso nada sem Ele, como é que eu vou fazer? Aí você vai em Filipenses e está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, essa é a sequência que nós vamos pregar na próxima semana. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós vamos mostrar como se vence a cilada do demônio. Vamos mostrar como o demônio trabalha contra nós. Vamos mostrar como o demônio age na nossa vida. E vamos ter as técnicas e força para vencermos o demônio em todas as agressões que eles fizerem contra nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir a vocês então que estejam de volta na próxima quinta-feira. O tema da nossa proposta é o poder de Deus, o poder do Evangelho como o poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada posso sem Jesus. E vamos mostrar como a gente vence as ciladas do Satanás. Eu queria que vocês na quinta-feira trouxessem cada um amigo, uma amiga, um vizinho, um conhecido. Comece a evangelização assim. Comece a obra de Deus assim. A gente tem obrigação, gente. Preste atenção, nós temos obrigação de agirmos assim. Trazemos as pessoas para escutar a palavra de Deus. Trazemos as pessoas para a igreja. A fama nossa de evangélico é que quando vem aqui, sai daqui depenado. Mas eu vi aqui como é que o pastor pede a cooperação, com humildade, com simplicidade, dá quem quer o que pode. Então digam às pessoas que não vão ser assaltados aqui não. Tragam aqui para ouvir a palavra de Deus, para orarmos, para buscarmos a força do Espírito Santo, para que a gente tenha uma vida melhor. As palestras nossas serão todas desse sentido. Quinta-feira eu conto com a presença de vocês, que ninguém falte, e traga mais um, para que a gente possa encher esta igreja, e daqui saiam verdadeiros apóstolos, para levar a palavra de Cristo à frente. Amém? Glória a Deus. Vamos agora fazer o nosso pedido agora. Fiquem de pé todos. Durante esses 7 dias, nós vamos colocar o poder de Deus na nossa vida. E como que a gente sabe que o poder de Deus vai entrar na nossa vida? É fazendo pedido a Deus, para que Ele entre na nossa vida, cada um faça o seu pedido, de acordo com a sua cabeça, de acordo com a sua liberdade, faça o seu pedido. Vou usar um termo aqui, sem vergonha, viram gente? Sem vergonha. Jesus disse um dia aqui, não, Paulo também disse, eu não me envergonho, lá foi o que nós lemos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E Jesus disse, aqueles que me confessarem nesta terra, eu os confessarei lá diante do Pai. E ele disse, aqueles que se envergonharem de mim aqui, eu também me envergonharei deles no dia do juízo. Então vamos confessar Cristo na nossa vida agora. Eu quero que vocês se concentrem, cabeça abaixo, os olhos fechados, e vamos fazer a Cristo o nosso pedido. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, eu te entrego esta igreja, eu coloco essa igreja na tua mão, Senhor Jesus, e te peço, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai Santíssimo, ó Senhor Jesus, ouve agora o pedido desta igreja, Senhor Jesus, ouve agora o pedido de cada um de nós, Senhor. Abra o teu coração, rasgue o teu coração e diga para Jesus com toda a confiança, com toda a fé, com toda a crença, sem medo, sem vergonha nenhuma, e diga, Senhor Jesus, eu preciso disto, e faça o seu pedido agora. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero fazer um gesto de suprema fé, eu vou fazer aqui agora, para as pessoas que estão sofrendo ataques demoníacos na vida, para a pessoa que está passando problemas de ataque de Satanás. Eu quero que vocês tenham confiança na palavra de Deus. Ele diz assim, enfrenta Satanás e ele fugirá de vós. Vamos enfrentar o Satanás que está na nossa vida agora? Vamos? Vamos? Então todos agora unidos para nós tirarmos o Satanás que está na nossa casa, na nossa vida, na nossa família.
Senhor Deus Todo-Poderoso, erga as mãos para os céus. Nesse instante, com o teu poder, Senhor, no teu nome, Senhor, com a tua força, Senhor, com o poder que tu me desse, Senhor, eu ordeno agora, Senhor, que todo espírito maligno, que toda doença, que toda enfermidade, que toda pobreza, que toda miséria, que todo aperto financeiro, que toda dor, que toda necessidade, sai agora, em nome de Jesus. Eu repreendo Satanás que estiver na vida deste povo, eu repreendo Satanás, eu não concordo, eu não aceito a presença deles na vida deste povo, e eu amaldiçoo Satanás agora, para que ele vá embora, em nome de Jesus, levando tudo que é dele, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém, digo glória a Deus, digo sai Satanás, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus agora. Se o pastor permitir, eu fico mais um tempo aqui para as pessoas que quiserem falar alguma coisa, dizerem algum problema, receberem alguma bênção. Eu fico aqui mais um pouco para as pessoas que quiserem receber uma oração especial, que quiserem receber a bênção. Amém? Pastor, encerro eu, o pastor vem encerrar. Então agora, o pastor me deu essa autorização para eu encerrar. Vamos encerrar com a bênção de Deus na nossa vida. Ergo as mãos agora aos céus. Senhor Jesus, nós trouxemos a tua palavra, Senhor Jesus, a esta igreja. Cada um aqui me ouviu hoje, Senhor, com muita seriedade, Senhor, com muita atenção, Senhor Jesus. E eu quero que todas as bênçãos de Deus agora recaiam sobre todas essas pessoas que estão aqui, Senhor Jesus. Eu quero que todas as bênçãos do céu recaiam nas suas famílias, recaiam no seu trabalho, recaiam na sua situação financeira. Todas as bênçãos de Deus, Senhor Jesus, na vida de cada um daqueles que estão aqui. Senhor Jesus, eu quero abençoar este povo com a bênção da saúde, Senhor. Nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma necessidade, nenhuma aflição continue nesse povo, Senhor. Abençoe esse povo, Senhor. Senhor, eu quero a bênção da prosperidade, Senhor. Que tudo que eles fizerem daqui para frente, Senhor, tenha rendimento, tenha frutos, e que eles possam ter prosperidade, porque a prosperidade é de Deus. Eu quero para esse povo, Senhor, a santificação, Pai. Santifica esse povo, Pai. Santifica esse povo em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu quero dar a eles a bênção ainda, Pai, dos céus, sobre toda a vida de cada um, a saúde, a paz principalmente, a prosperidade e a santificação. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém bem alto, diga glória a Deus, e aplauda o Senhor Jesus agora.